Presidente Lula embarca para o Paraguai e participa de posse do presidente Santiago Pena. O governador de Roraima tem mandato cassado pelo TRE por distribuição de cestas básicas no período eleitoral. E você vai ver também. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende proteger quem está no rotativo do cartão de crédito. Dólar dispara 21% na Argentina e Banco Central sobe juros após Javier Milei vencer as eleições primárias. Avaí continua a busca por desaparecidos após incêndios matarem pelo menos 96 pessoas. Futebol, o Campeonato Brasileiro termina primeiro turno com Botafogo tranquilo na liderança. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O presidente Lula embarcou na tarde desta segunda-feira para Assunção, no Paraguai. Ainda hoje, Lula tem encontro marcado com o ex-presidente Fernando Lugo. Amanhã, participa de cerimônia de posse de Santiago Pena, eleito em abril. O encontro com Lugo será privado. O ex-presidente foi o único político de esquerda a governar o país em mais de 6 décadas e sofreu um impeachment em 2012, um ano antes do fim do seu mandato, acusado de mau desempenho de suas funções. Para a posse de Santiago Pena, do Partido Colorado, está prevista a presença de outros chefes de Estado. O governo federal classificou como excepcional a Cúpula da Amazônia, que aconteceu na semana passada. A participação de líderes de países amazônicos e da sociedade fortaleceram o evento. Em sua live semanal, o presidente Lula afirmou que, em 45 anos, essa foi a primeira vez que todos os países amazônicos participaram de um encontro pela defesa da floresta amazônica. Além dos líderes de países, 30 mil pessoas da sociedade também mostraram sua força, participando dos eventos antes do início da cúpula. A Cúpula da Amazônia tinha como objetivo a preparação de uma proposta dos países amazônicos para os Emirados Árabes na COP28, a Conferência das Nações Unidas para o Clima. Sobre as críticas vindas de ONGs ambientalistas e também personalidades a respeito da falta de metas concretas, Lula disse que é preciso muito trabalho para alcançar as vitórias. Não é fácil encontrar a solução definitiva, porque demanda muito trabalho, muitos anos de trabalho, e porque esse encontro ele teve como condição e como pretexto a gente preparar os países que são amazônicos para a gente levar uma proposta sobre floresta para os Emirados Árabes no encontro na COP28, que vai se dar em dezembro nos Emirados Árabes. Então, a gente conseguiu preparar uma proposta, conseguimos uma coisa unitária, não só entre os chefes de Estado, mas entre o movimento social, que produzimos um documento sobre a floresta, que vai ser uma coisa muito forte para a gente levar para discutir na Amazônia. Eu disse sempre que era o seguinte: todo mundo fala sobre a Amazônia, todo mundo dá palpite sobre a Amazônia, mas é a primeira vez que a Amazônia fala para o mundo. O presidente acrescentou que, mais que a preservação das florestas, é preciso pensar nas cerca de 50 milhões de pessoas que moram lá e precisam viver com dignidade, ter emprego, educação e saúde. Lula também comentou o lançamento do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o governo, a iniciativa pretende injetar nos estados brasileiros mais de R$1 trilhão até 2026, para assim concluir as obras paradas e fazer novas obras. A defesa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pediu acesso aos autos da investigação sobre o esquema de venda de joias recebidas pelo governo federal, que tem como alvo o casal Bolsonaro. De acordo com o advogado criminalista que assumiu o caso, a ex-primeira-dama está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade.
A defesa, que é diferente da de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem pela frente pedidos de depoimento e também quebra de sigilos bancário e fiscal contra ela. O governador de Roraima, Antônio Denário, teve o mandato cassado hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por distribuição de cestas básicas no período eleitoral de 2022. Ele está no segundo mandato. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, ele permanece no cargo até a decisão superior. Em nota, Denário disse que está com a consciência tranquila de que fez o correto pelo bem do povo e que as ações realizadas pelo governo dele sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa. O governo do estado informou que o governador recorrerá da decisão. E olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje um olhar mais criterioso para o fim do juros rotativo do cartão de crédito. A medida foi defendida pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na semana passada em audiência no Senado Federal. Haddad afirmou que, apesar das taxas serem abusivas, chegando a mais de 400% ao ano, é preciso observar a forma de consumo das famílias brasileiras e como afeta o varejo. O ministro foi questionado sobre a proposta de Campos Neto em extinguir o crédito rotativo do cartão de crédito. Em audiência no Senado Federal, ocorrida na quinta-feira, o presidente do Banco Central afirmou que a medida seria uma forma de combater a inadimplência, que, segundo ele, nos últimos 2 anos e meio, chegou a 52%. O ministro também voltou a dizer que se surpreendeu com a demora no corte da taxa básica de juros. De acordo com Haddad, havia uma angústia no governo, pois existiam razões técnicas para o corte e havia uma preocupação generalizada caso não ocorresse. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta segunda-feira em alta, na medida em que investidores repercutiam a divulgação do Índice de Atividade Econômica, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, e avaliavam aí o cenário internacional. A moeda norte-americana subiu 1,26% e encerrou o dia cotada a R$ 4,96 na venda. E o mercado financeiro manteve a estimativa de inflação para este ano. Já a projeção para o crescimento do PIB de 2023 teve uma pequena alta na última semana. Os analistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa de inflação deste ano em 4,84%, mas reduziram a projeção para o próximo ano de 3,88% para 3,86%. Com isso, a estimativa dos analistas para a inflação de 2023 ainda segue superando o teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta de inflação oficial será considerada formalmente cumprida se o índice em 12 meses oscilar entre 1,75% e 4,75% neste ano. Para 2024, a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%. E vai ser considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Em relação ao crescimento do PIB deste ano, a projeção do mercado financeiro subiu de 2,26% para 2,29% na última semana. Para 2024, a previsão de crescimento do mercado financeiro continuou em 1,30%. Os animais de estimação dominam os lares brasileiros e movimentam bilhões de reais. Atualmente, no Brasil, já são quase 170 milhões de indivíduos, segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. A nossa repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Quase todo brasileiro tem um pet em casa. A Abimpet calcula que 90 milhões de lares do país tenham pelo menos um animal de estimação. E a maioria ainda prefere os cães. Ao todo, são 68 milhões de cachorros, 42 milhões de aves, 34 milhões de gatos, 22 milhões de peixes ornamentais e 2 milhões de outros animais, como coelhos, roedores e outras espécies exóticas. Totalizando 168
1,8 milhões de animais de estimação nos lares do país. A busca por um pet tem crescido nos últimos anos pelo envelhecimento dos brasileiros e também pelo menor número de filhos por família. E é claro que os bichinhos movimentam bastante a economia. Só no ano passado, a soma do faturamento da indústria, varejo e serviços voltados a esse segmento chegou a 60 bilhões de reais, alta de 16% em relação a 2021. E a previsão é que esse mercado fique ainda mais aquecido em 2023. A expectativa é de crescimento de 10% nas vendas de produtos para pets até o final desse ano. E veja a seguir, dólar dispara na Argentina e Banco Central sobe juros após Javier Milei vencer as eleições primárias. E ainda, Campeonato Brasileiro termina primeiro turno com Botafogo tranquilo na liderança. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um muro à prova de balas e com 13 centímetros de espessura vai ser construído na linha vermelha, um dos trechos mais movimentados e perigosos da cidade do Rio. A medida faz parte do projeto da Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, que assumiu a gestão de quase 14 quilômetros de via. O trecho fica entre o acesso à Ilha do Governador, na Zona Norte, e a rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense. Na obra de revitalização da linha vermelha, vão ser gastos mais de 70 milhões de reais em melhorias no asfalto, instalação de postes, câmeras de monitoramento e no muro. O governador Cláudio Castro afirmou que em 90 dias a obra será concluída e que acontecerão no período de 10 da noite às 5 da manhã para não interferir muito no trânsito. E policiais da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente fecharam uma rinha de galos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação nomeada de Gladiador prendeu 13 pessoas e os agentes encontraram no local uma arena onde aconteciam as rinhas, além de animais mortos e feridos. Todos os apostadores foram encaminhados à delegacia para prestarem depoimentos. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Ótimo início de semana para você. E nos destaques internacionais, olha só, as primárias na Argentina evidenciaram o descontentamento dos eleitores, consequência da crise econômica dos últimos 8 anos. O candidato ultradireitista Javier Milei é o grande vencedor das eleições primárias da Argentina. Milei vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança, Patrícia Bullrich, e o ministro da Economia, Sérgio Massa. O economista de extrema-direita Javier Milei foi o candidato mais votado nesse domingo. Recebeu 30% dos votos, superando em 10 pontos percentuais as projeções das pesquisas de intenção de votos. A coalizão de Milei, que reúne 4 partidos, lidera em 16 dos 24 distritos do país. Filiado ao Partido Libertário, fundado em 2018, foi eleito deputado nacional há 2 anos e promete dolarizar a economia e, segundo suas próprias palavras, dinamitar o Banco Central. Ele também propõe que a saúde e a educação não sejam mais gratuitas. Com pouco mais de 27% dos votos, a aliança governista União por la Pátria vai ser representada na disputa por Massa, um advogado de 51 anos. Representante do segundo partido mais votado, Juntos por el Cambio, Patrícia Bullrich é uma jornalista de 57 anos e concorrerá à Casa Rosada pela centro-direita. Em um país marcado pela crise econômica, com uma inflação que chega a 115% interanual e a pobreza em ascensão, o resultado mostra o eleitorado argentino dividido praticamente em 3 terços.
A eleição no país está marcada para o dia 22 de outubro. Se houver necessidade de segundo turno, os argentinos voltam às urnas em 19 de novembro. E o resultado das primárias argentinas refletiu na economia e provocou nervosismo nos mercados. Para conter a recessão, o governo de Alberto Fernandes elevou a taxa básica de juros para 118%, um aumento de 21 pontos percentuais. O peso argentino teve uma desvalorização de 18,3% depois das eleições primárias de domingo, com o voto opositor maioritário e os sólidos resultados do candidato de extrema-direita Javier Milei, que propõe a dolarização da economia. O Banco Nación mostra um preço do dólar de 365,5 pesos diante de um fechamento de 298,5 na sexta-feira, antes da votação. Os títulos em dólares e as ações argentinas em Wall Street caíram em média mais de 10%. Milei, o postulante com maior respaldo das urnas, com 30% dos votos, afirmou durante a campanha que é factível aplicar uma dolarização, apesar de na economia sobrarem pesos e faltarem dólares. A desvalorização desta segunda é a maior correção cambial em somente um dia, desde que Maurício Macri chegou ao poder em dezembro de 2015. Agora, sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia derrubou mísseis e drones russos direcionados contra Odessa no mais recente de uma série de ataques contra a região sul do país. Desde o fim do acordo de grãos no mês passado, a tensão no Mar Negro aumentou e a cidade se tornou alvo frequente de ataques. Os bombeiros passaram a madrugada contendo as chamas depois de mais um ataque de drones em Odessa, no sul da Ucrânia. O comando das Forças Armadas Ucranianas disse que o sistema de defesa aéreo abateu todos os 15 drones e 8 mísseis lançados pela Rússia, mas que os destroços caíram na cidade e causaram os incêndios. Uma instituição de ensino e um prédio também foram atingidos. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Moscou não comentou a noite de ataques, mas hoje pela manhã o ministro da Defesa do país, Sergei Shoigu, falou que as Forças Armadas estão mostrando a eficácia delas na Ucrânia. A cidade portuária tem sido alvo frequente de ataques desde julho, quando Moscou abandonou um acordo que permitia a Kiev exportar grãos por corredores seguros no Mar Negro. Os incêndios que destruíram boa parte da ilha de Maui, no Havaí, já são considerados os mais mortais dos Estados Unidos em um século. A última atualização elevou o número de mortos para 96 e centenas de pessoas continuam desaparecidas. Apenas uma pequena parte da área queimada pôde ser vasculhada em busca de vítimas. Nenhum de nós sabe ainda a magnitude do desastre, reconheceu o chefe da polícia do Maui, John Pelletier. O calor das chamas era tão forte que os corpos recuperados são difíceis de identificar, afirmou Pelletier, acrescentando que apenas 2 deles puderam ser identificados por enquanto. Os familiares dos desaparecidos foram chamados para fazerem testes de DNA para tentar identificar os restos mortais encontrados. De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências, o incêndio afetou ou destruiu mais de 2.200 estruturas do povoado costeiro de Lahaina, no oeste do Maui. A agência estima as perdas em 5,5 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 27 bilhões de reais. Lahaina, uma localidade de mais de 12 mil habitantes que já foi a capital do Reino do Havaí, ficou em ruínas e suas lojas, hotéis, casas e restaurantes reduzidos a cinzas. A Procuradora-Geral do Havaí, Anne Lopes, anunciou a abertura de uma investigação sobre como a crise foi gerenciada, com uma revisão exaustiva da tomada de decisões críticas e das políticas em vigor na região. E de volta ao Brasil, chegou a hora de falar sobre esporte. Acabou o primeiro turno do Brasileirão e já pintou o campeão. Será mesmo? Pois é, quem vai trazer todas as informações da 19ª rodada é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. E hoje, 14 de agosto, já podemos apontar o campeão da edição de 2023.
O Botafogo vai acabar com o jejum que já durava 28 anos e em seu segundo ano de reestruturação como SAF vai alcançar o tricampeonato nacional. Claro que matematicamente é possível perder a taça, afinal ainda faltam 19 partidas até 3 de dezembro e o vice-líder Grêmio tem um jogo a menos e pode diminuir a diferença para 11 pontos. Mas nenhum time é tão regular, focado, disciplinado taticamente e equilibrado entre defesa e ataque como o Glorioso. O alvinegro carioca alcançou impressionantes 82% de aproveitamento, com 15 vitórias e apenas 2 derrotas em 19 jogos. A melhor campanha da história no primeiro turno. A última vítima do Fogão foi o Internacional, 3-1 de virada no estádio Newton Santos. Aos concorrentes resta apenas a disputa de um torneio bastante equilibrado. A diferença entre o segundo colocado, o Grêmio, para o 10º, o Atlético Mineiro, é de apenas 6 pontos. O tricolor gaúcho venceu o Fluminense em Porto Alegre por 2-1. E depois de um péssimo primeiro tempo, Flamengo e São Paulo tiveram um jogo aberto na segunda etapa. No fim, 1-1, resultado ruim para as duas equipes. O tricolor ainda ficou na bronca com a arbitragem após a marcação de um pênalti no fim do jogo. O Corinthians vai tentando se recuperar no Brasileirão e venceu de virada o Curitiba por 3-1 na Neoquímica Arena. Segue o suplício do Santos, que levou um sonoro 4-0 do Fortaleza no Castelão. O Peixe está na zona de rebaixamento em 17º lugar. 2 paulistas ainda jogam na 19ª rodada. Nesta segunda-feira, às 7 da noite, tem Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. E às 9, RB Bragantino e Vasco em Bragança Paulista. É isso aí, eu fico por aqui. É com vocês, Juliana e Maria Alice, boa noite a todos. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. Obrigada, Léo, pelas informações. E olha só, ainda falando de futebol, o atacante Neymar está muito próximo aí de mudar de ares na sua carreira. Nos bastidores do futebol, o camisa 10 da seleção brasileira fechou contrato milionário com o Al Hilal da Arábia Saudita. É isso mesmo, e o anúncio é dado como certo e deve ser oficializado amanhã. Nos últimos tempos, Neymar não escondia sua relação desgastada com o Paris Saint-Germain, clube em que o brasileiro atua desde 2017. Porém, não são muitos times no mundo que têm dinheiro para contratar um atleta deste porte. Aliás, Neymar ainda detém o recorde de jogador mais caro do mundo, 222 milhões de euros, quantia que o time francês desembolsou para tirá-lo do Barcelona. E ao que parece, no mercado árabe, na última janela de transferência, os cheques não se preocuparam nem um pouco com os valores. Estrelas do futebol mundial desembarcaram na Arábia para se tornarem os jogadores mais bem pagos do planeta. Cristiano Ronaldo, Benzema e Kanté são alguns dos grandes nomes que foram para a Arábia. Neymar se junta a eles em uma transação de 90 milhões de euros, cerca de 482 milhões de reais, um valor comum para o futebol atual. O que realmente é chocante é o salário do astro, que será de 160 milhões de euros em 2 anos de contrato, ou seja, cerca de 860 milhões de reais no total. Gente, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né, Ju? Com tanta gente passando fome no mundo, Pois nada é. contra, mas é uma discrepância muito grande. Sim, é muito, muito dinheiro mesmo. Bem, mas é isso. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Ótima noite para você e ótimo início de semana. Até mais.